Abra sua Bíblia, né? 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelo seu Deus. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, lhe disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Lembra? Aquele gigante filisteu, ele confiava no tamanho e da força dele. Ele acreditava que ele venceria. Quando vinha aquele menino, né, ao encontro dele, com aquela funda, com aquele pedaço de pau ali, ele começa a ganho. Né? Estava com o cajado na mão, de madeira, e a funda para poder matar o gigante. Então ele falou: está ganho essa guerra, já era. Os cristãos atormentaram os israelitas uns 30 dias ali, afrontando e falando contra Deus. Ele queria que o homem enfrentasse ele. E Davi se ofereceu. Ninguém confiou, ninguém acreditou nele. Mas ele não estava indo ali com as forças dele. Ele estava indo ali com a força do Senhor. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos, de Israel, a quem se nos tem afrontado. Até aquele dia, ninguém tinha ouvido falar de Davi. Ele não era ninguém. Tanto que Saul já foi logo querer saber quem é o seu pai. Ele sou filho de Jessé. Era uma família pequena ali naquela região. Então, o Davi, irmãos, ele foi ali. O filisteu era um povo de guerra, que habitava nas planícies da costa do mar Mediterrâneo. Desde Jope até o sul de Gaza, na Bíblia, o país é chamado de Filístia, que originou os termos palestino e Palestina. Em Gênesis 10, a Bíblia registra a origem desse povo gentílico. Em Josué 13, versículo 3, está a menção das suas 5 grandes cidades: Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Tron. Golias, o guerreiro gigante que desafiou os israelitas, era de Gade. Mas Davi era o escolhido de Deus. Deus escolheu Davi. E nem por isso Davi teve uma vida boa. Muita gente prega na igreja, é muito pregado nas igrejas sobre Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Mas ninguém fala do sofrimento que Davi passou. O sofrimento que ele passava, o fato dele ser um homem segundo o coração de Deus, ele não ficou livre de sofrer. Ele teve uma família, irmãos, cheia de problemas, filhos cheios de problemas. Os filhos dele, quando um morria, se levantava outro contra ele, contra a casa, contra o reino dele. O primeiro filho dele morreu ainda criança, afogado. Depois morreu o filho morto pelas mãos
de Abisalão, o filho que seduziu Tamar, filha dele. Se metendo na própria casa do pai, o filho enganou o pai, enganou a família e traiu o pai, enganou, né, e abusou da irmã por parte de pai. E Abisalão, por vingança, matou esse filho e abusou da irmã dele, que era filha de pai e mãe de Abisalão. Logo depois, Abisalão se levantou contra Davi para tomar o reino dele. Dividiu o soldado de Davi, metade foi com ele, metade foi com Davi. Davi abandonou a cidade, abandonou o palácio, fugindo desse filho que queria a morte do próprio pai, para tomar o reinado dele. Olha só a situação de Davi, que ele não queria confrontar o filho dele. O pai brigar com o filho, para não brigar com o filho, para confrontar esse filho, ele abandonou o palácio. E quantos seguiram ele? Todo o povo estava do lado dele, toda a cidade de Israel, e de toda aquela região, a maioria seguiu Davi, fugiram com ele pelo deserto. Davi, que já tinha vivido em fuga, quando Saul procurou matar Davi, por ciúme e por inveja, porque ele percebeu que Deus era por Davi. Ele abandonou o próprio Deus. O orgulho de Saul fez com que ele se afastasse de Deus. Né? Porque Deus levantou Saul antes de Davi como rei. E Saul, ele obedeceu a Deus, ele foi abençoado no reinado, ele vencia todas as guerras, mas ele decidiu abandonar Deus por orgulho. Ele mudou tudo ali, tirou o nome de Deus e colocou o nome dele no lugar de Deus. Ele se sentiu, né, próprio Deus de Israel. Então, Davi, irmãos, depois que Abisalão foi morto pelo soldado de Davi, o outro filho se levantou novamente contra o rei, quando viu que o pai estava de cama, e falou: eu vou ser o próximo rei, porque eu sou o filho mais velho, agora que os outros morreram, eu sou o filho mais velho, eu tenho direito ao trono. Ele não foi conversar com o pai, ele não foi pedir a opinião do pai dele, ele simplesmente se levantou, se colocou como rei de Israel. E Deus já havia escolhido Salomão, filho de Davi, como terceiro. Que era o escolhido de Deus. Porque Deus escolhia os reis não pela força, não pela aparência, era pelo coração. Aquele que tivesse o coração aquebrantado para Deus. Então nós temos que ter um coração aquebrantado. Nós temos que entrar na presença de Deus, se humilhar para Deus, não para o homem. Nós temos que se humilhar diante de Deus, dobrar o nosso joelho diante de Deus, adorar só a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador aqui na terra. A nossa adoração não tem que ser para Deus. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E foi o que Davi fazia. Ele colocava Deus em primeiro lugar na vida dele. Ele se prostrava diante de Deus com todo esse sofrimento, com todas as perdas que ele teve. Mesmo assim, ele escolheu adorar a Deus. O livro de Samuel nos dá a dimensão da grandeza numérica desse povo. E os filisteus se juntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E o povo e a multidão como areia que está à borda do mar. E subiram e escaparam em Micmas, ao oriente. Os inimigos de Israel eram de fato numerosos na história. Se eles observaram que os fiéis de Deus às vezes parecem estar em desvantagem pessoal, material, posicional e comunicativa. Quer dizer, a gente se acha menor
dos outros. Mas nós temos um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso. Então, o nosso Deus nos dá vitória, sempre que nós confiarmos no poder dele. Você confia em Deus, você tem vitória. Davi não tinha a menor condição de vencer aquela batalha contra o gigante. Mas Deus estava com ele. Ele confiou em Deus quando ninguém mais confiou. Ele acreditou que assim como Deus deu a vitória quando ele lutou com o urso, quando ele lutou com o leão, ele venceu e o mesmo Deus ia dar a vitória contra aquele gigante que estava afrontando o povo de Deus, que era o povo de Israel na época. O povo de Deus, Saul já não era mais um rei escolhido por Deus. Mas Deus amava o povo de Israel. Então, pelo povo de Israel, Deus tinha que dar um livramento àquele povo naquele dia. E com uma funda, né, com uma pedra, Davi atirou aquela pedra, o gigante caiu, ele cortou a cabeça do gigante. Né? E aí, quando o povo de Israel percebeu que o gigante estava no chão, os filisteus perceberam que o gigante estava no chão, eles fugiram. E o povo de Israel foi atrás. E lutaram, mataram muitos filisteus naquele dia. E a vitória foi do povo de Deus, como é sempre. Então você não pode desanimar, porque a vitória é nossa. Basta nós crermos na vitória. Deus já nos deu a vitória. Basta nós confiar e acreditar nesse Deus. E é o mesmo Deus que deu a vitória para Davi, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite para nos dar a vitória. Quando nós pensamos que está perdendo, nós estamos ganhando. Porque nós temos um Deus guerreando ao nosso favor. Porque quando você dobra o joelho, você clama a Deus, você busca esse Deus, Ele ouve a tua oração e vem ao encontro de você. Ele traz libertação, Ele purifica, Ele livra-nos do mal, Ele abre portas de emprego. E naquela época, os inimigos de Israel eram os filisteus. E muitos outros se levantavam contra o povo de Israel. Assim como hoje em dia, muitos inimigos se levantam contra a nossa vida. A hora que você menos espera, surge alguma coisa que cria alguma coisa para nos atingir. Mas nós temos um Deus poderoso que nós servimos. Por isso que nós temos que servir a esse Deus. Não podemos desanimar nunca. Por mais que pareça a gente está derrotado, mas o povo de Deus nunca está derrotado. Os filisteus eles tinham certeza que o povo estava derrotado naquele dia. Lembram? Aqui, eu estou lendo esse livro, que é um livro de escola dominical, de estudo dominical da igreja. Davi venceu porque teve fé e confiança em Deus. Quando Saul quis saber como o jovem Davi poderia enfrentar o gigante, ele relatou que já havia matado o leão e o urso, que tinha atacado o seu rebanho. Se ele for destruir aqueles animais ferozes, da mesma forma, poderia derrotar o gigante filisteu. Quem tem fé e confiança no Senhor costuma ver as coisas por outro ângulo. E foi o que Davi demonstrou ali. Sua confiança em Deus era tão grande e evidente que logo convenceu tanto Saul como o comandante dos exércitos. Só Deus faz essas coisas na
as leis